Um dos maiores frutos da fé cristã é o alívio profundo. Jesus veio não para impor fardos pesados ao mundo, mas para nos libertar. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 29 a 30. Quando Cristo salva um homem, uma mulher ou uma criança, um dos principais dons que ele concede é o do descanso. Em vez de se esforçarem na esteira do desempenho humano, os cristãos estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eles estão assentados à grande mesa do banquete, cheia de pão, vinho e tudo o que há de bom. E ouvem as palavras: comei e bebei com alegria, pois Deus já se agrada das tuas obras. Longe de ser uma anomalia puritana ou um vestígio farisaico do legalismo, o dia do Senhor é o grande símbolo do descanso cristão. No mundo antigo e em muitas sociedades empobrecidas, o dia de folga é inaudito. Apenas os mais ricos, a nobreza, a realeza têm dias de folga, dias de descanso e lazer. Mas quando Israel foi libertado da escravidão no Egito, Deus ordenou-lhes que vivessem como homens e mulheres livres. Ele os chamou para ser seu sacerdócio real, sua nobreza. Os filhos e filhas do rei se reúnem com seu pai semanalmente para banquetear-se à sua mesa, para comungar com o rei e para descansar em sua graça soberana. Talvez o sabá cristão ou o dia do Senhor seja um dos tópicos mais controversos entre os muitos tipos de cristãos reformados, depois dos debates sobre calvinismo e batismo. Ironicamente, muitos de seus defensores mais fervorosos são seus infratores mais notórios. Se quisermos defender a permanência do quarto mandamento entre os 10, como cremos que devemos fazer, e não como um mandamento aposentado, como uma norma emérita, não podemos quebrá-lo enquanto saímos em sua defesa. Essa postura não é apenas inadequada, mas é provavelmente um dos argumentos mais fortes contra ele. Se guardar o dia do Senhor significa que você pode ser um velho rabugento, sentado na varanda da sua casa todos os domingos, rosnando para qualquer um que passe por ali, fazendo algo que pareça minimamente divertido. Se isso for sabatismo, muitos prefeririam fazer um tratamento de canal. Ouvir a leitura da ata de um protesto de estudantes todos os finais de semana seria muito mais relaxante do que isso. Portanto, um dos princípios mais importantes a ser lembrado pelos sabatistas é que precisamos defender nossa posição de uma forma que exemplifique nossa convicção. Em outras palavras, nossa argumentação deve ser feita com alegria, paz, risos e porções extras de sorvete e bolo de fubá, e não com chicotadas retóricas e correntes pesadas. Muitos denominados sabatistas estão entre os piores sabatistas na prática, pois ninguém consegue descansar um minuto sequer perto deles. Mas se você acabou de conhecer a fé reformada, várias perguntas razoáveis podem surgir com relação ao quarto mandamento. Uma das perguntas óbvias diz respeito ao dia da semana. Por que o dia mudou de sábado para domingo? No princípio, Deus criou o mundo em 6 dias e tudo era muito bom. E ele descansou de todo o seu trabalho no sétimo dia. Gênesis 2, versículos 1 e 2. Note, em primeiro lugar, que o descanso sabático não começou depois da queda. Ele não foi ordenado porque somos pecadores. Ele foi estabelecido no jardim do Éden, quando Adão e Eva ainda eram perfeitos e inocentes. Em um mundo perfeito, havia um ritmo de trabalho e descanso. 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Observe ainda que descansar um dia em 7 é fazer o que Deus fez. Esse padrão está inserido na natureza do universo e imita a prática de Deus. Quando Moisés explicou o quarto mandamento a Israel no Sinai, parte do propósito do sábado era lembrar tudo isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar,
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 8 e 11. É interessante notar que quando Moisés entrega a lei pela segunda vez em Deuteronômio, quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, um novo argumento é dado para o quarto mandamento. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio 5:15. Essa segunda entrega da lei não significa que Israel não deveria mais lembrar a história da criação, mas que Deus havia agido de uma nova maneira na história. E aquela salvação, aquela nova criação, agora é absorvida no significado do sábado. Quando Israel guarda o sábado na terra prometida, eles devem lembrar e celebrar tanto a primeira criação quanto o êxodo. O sábado foi dado para que o povo celebrasse e se lembrasse de ainda mais das grandes obras de Deus. Juntando tudo isso, podemos apontar duas razões para a mudança de dia no novo pacto. O dia mudou de sábado para domingo porque Cristo inaugurou uma nova criação e um novo êxodo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele encontrou Maria Madalena no jardim, como um novo Adão, encontrando sua nova Eva. Em Apocalipse, ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Nada menos que uma nova criação poderia justificar um novo dia de descanso sabático. Mas é precisamente isso que nos foi dado. Na primeira criação, Deus terminou sua obra no sétimo dia. Mas na nova criação, Jesus ressuscitou dos mortos, consumando sua obra no primeiro dia da semana, o domingo. Além disso, com a morte, o sepultamento e a ressurreição, Jesus conduziu o mundo a um êxodo novo e maior. O faraó do Egito era apenas um reles ditador comparado à escravidão do pecado, da morte e do diabo. E Cristo triunfou sobre todos eles, libertando seu povo. Outra maneira de explicar a mudança do sábado para o domingo é compreendendo o sábado como a principal festa do calendário festivo do Antigo Pacto. Vemos isso em Levítico 23, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O sábado era o primordial e principal dia de festa, e também o dia em que o povo deveria se reunir para adoração, para santas convocações. No decorrer do mesmo capítulo, vemos que Deus ordenou outras festas, e elas, quer caíssem ou não no sétimo dia, constituíam dias de descanso solene e de adoração. Assim, quando os primeiros cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, após Jesus ressuscitar dos mortos, eles estavam se reunindo para o que os judeus chamariam de santas convocações, criando dias de descanso solene. Além disso, eles se reuniam para celebrar a festa simbólica, a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Isso em Atos, capítulo 20, versículo 7. Foi o próprio Jesus quem estabeleceu esse padrão, aparecendo naquele primeiro domingo de ressurreição e nos domingos seguintes, João 20, 26, e se revelando no partir do pão, Lucas capítulo 24, 30 e 31. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele sabe que eles estão se reunindo todos os domingos para adoração e os encoraja a fazerem sua contribuição naquele momento. 1 Coríntios 16, 2. Na época do Apocalipse de João, ele diz que se achou em espírito no dia do Senhor, que não poderia ser outro senão o domingo, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Apocalipse 1, versículo 10.
Uma outra questão que surge com frequência é se o sábado fazia parte da lei cerimonial, que é cumprida em Cristo. E a resposta para essa pergunta é sim, em parte. Por exemplo, Paulo diz aos Colossenses: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Colossenses 2, 16 e 17. O contexto imediato da exortação de Paulo era a heresia judaizante, que exigia o cumprimento da lei cerimonial judaica para a plena comunhão na igreja. Mas Paulo diz que somente a fé em Cristo nos traz a plena comunhão com Deus. Aqui ele está falando dos sábados judaicos que acompanhavam o calendário festivo e cerimonial do Antigo Pacto. Em outras passagens, o Novo Testamento deixa claro que a circuncisão e as leis de pureza cerimonial agora eram completamente opcionais e não trazem benefício algum, uma vez que eles apontavam para Cristo. Paulo tinha a mesma coisa em mente quando se dirigiu àqueles que consideravam todos os dias iguais. Romanos 14, 5 e 6. Portanto, no novo pacto, a natureza cerimonial do sábado foi cumprida em Cristo. No antigo pacto, o dia semanal de santa convocação tinha de ser o sábado, e a falha em seguir a lei cerimonial em cada detalhe resultaria em consequências severas. Mas no novo pacto, nenhum dia é cerimonialmente diferente de outro. No novo pacto, celebramos o primeiro dia da semana como nosso sabá cristão. Ele é um sábado ressurreto, o dia do Senhor. Ele realmente é um dia cristão de adoração e descanso, mas é santificado pela nossa adoração, e não ao contrário. Nós santificamos o dia. O domingo é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas no novo pacto, todos os dias são cerimonialmente iguais. Isso significa que se você estiver de plantão como policial ou enfermeiro em um hospital no domingo, você pode participar de outro culto de adoração na quarta-feira ou no sábado, e sua adoração será exatamente igual à adoração oferecida no domingo. Tudo é recebido por Jesus e oferecido em perfeita santidade pelo Espírito. O quarto mandamento, sendo um dos 10 mandamentos, seria o suficiente para dizer que os cristãos devem guardar o sabá. Mas o livro de Hebreus explicitamente diz que resta um repouso sabático para o povo de Deus sob o novo pacto. Hebreus 4:9. Ele diz que o sábado do Antigo Testamento era um tipo de entrada no descanso de Deus, espiritualmente, que foi simbolizado pela terra prometida, que eles ouviram o evangelho assim como nós. Mas isso não lhes trouxe proveito e muitos deles não entraram nesse descanso e morreram no deserto. Em outras palavras, o sábado do Antigo Pacto soava um pouco oco, já que o povo não desfrutava realmente do que ele proclamava. Esse argumento é baseado em paralelos, e parte do desafio de interpretar essa passagem tem a ver com o alinhamento correto entre esses paralelos. O versículo 10 é a chave. Porque ele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus 4:10. Este versículo é muitas vezes entendido como se referindo a pessoas cessando de suas próprias boas obras como uma maneira de tentar alcançar o céu. O problema com essa interpretação é que ela não se alinha corretamente com Deus cessar de suas obras. As tentativas de obter a salvação por obras humanas não são nada parecidas com as obras divinas de criação. Em vez disso, o paralelo apropriado é Jesus. Ele entrou em seu repouso, tendo também cessado de suas obras de nova criação, assim como Deus fez na primeira criação. Portanto, Jesus entrou em seu repouso, tendo conquistado plenamente nossa salvação. E nós realmente podemos entrar num descanso sabático aqui e agora, enquanto aguardamos o céu e a ressurreição. Resta um sábado para o povo de Deus. Alegremo-nos no dia do Senhor. Finalmente, se para você a ideia de guardar o dia do Senhor é nova, aqui estão algumas sugestões para começar a celebrá-lo. Concentre-se nos aspectos essenciais e deixe que os detalhes sejam detalhes. Por exemplo,
Vá à igreja todos os domingos e adore em uma igreja fiel que crê na Bíblia. Não deixe de ir à igreja por motivos triviais, como a Fórmula 1 ou um jogo de futebol, para dar uma faxina na casa ou ir às compras. O sabá sempre foi um dia de santa convocação. Levítico 23. Um dia em que o povo do pacto se reúne para cantar louvores ao Senhor, orar juntos, ouvir a palavra lida e ensinada e renovar o pacto, especialmente na celebração da ceia do Senhor. Jesus disse que devemos celebrar a ceia do Senhor em memória dele ou como seu memorial. Lembrar é algo fundamental ao quarto mandamento. Portanto, lembramos da grande salvação de Deus quando nos reunimos para adoração. Então, tenha o dia do Senhor como uma prioridade, indo à igreja todos os domingos. Na igreja, descansamos na grande salvação de Deus em Cristo. Faça com que a guarda do domingo seja algo prazeroso e agradável. Tente fazer do jantar de sábado a melhor refeição da semana. Cantem juntos, brindem a Cristo ou a sua própria mãe, ou ambos. Convide amigos ou familiares para se juntarem a vocês no dia do Senhor. Leiam histórias em voz alta, contem piadas, assistam a um bom filme, brinquem e joguem jogos juntos. Comam uma segunda porção de sobremesa. Não se esqueça de deixar espaço para a soneca de domingo. Desenvolver rotinas e tradições pelas quais todos aguardam com ânimo pode ajudar a tornar o dia alegre e repousante. Já fazemos isso com outros feriados, como o Natal. É possível, por exemplo, ter guloseimas na mesa durante as refeições? Ou talvez ao lado da cama das crianças quando acordarem no domingo de manhã? Comece com coisas pequenas e relativamente simples, e deixe que a alegria e a comunhão em Cristo preencham os detalhes ao longo dos anos. Dê atenção a como o domingo pode ser um alívio e um presente para todos no lar. Os maridos devem pensar em como podem dar descanso às suas esposas, ajudando com a louça, a limpeza ou cozinhando. É por esse motivo que muitos da nossa igreja decidiram começar as festividades do Dia do Senhor no sábado à noite. Como resultado, todos podem trabalhar o dia inteiro no sábado e depois se sentar para começar o Dia do Senhor juntos no sábado à noite. Se todos colaborarem para ajudar com a louça e a limpeza, o domingo pode ser um dia de verdadeiro descanso, especialmente para a dona do lar, pois a casa estará limpa, a louça lavada e ainda haverá sobras na geladeira para comer no domingo. Todos devem pensar em como servir, como dar descanso. Quaisquer regras que você tenha devem se concentrar no tipo de coisas que dão verdadeiro alívio. Por exemplo, crianças, nada de tarefas em casa ou da escola no domingo. Novamente, pense no dia de Natal. Nele, você realmente não precisa de uma regra para impedir que você vá ao trabalho porque ninguém quer ir. Esse realmente é o Evangelho encarnado. Infelizmente, alguns de nossos antepassados exageraram na porção e fizeram longas listas de coisas permitidas e proibidas no domingo. Embora devamos, ordinariamente, descansar de nossas vocações normais, as igrejas devem pensar em como podem servir aqueles que precisam viajar, ou como receber convidados e visitas inesperadas, de forma que possam demonstrar misericórdia e hospitalidade. O dia do Senhor é o Evangelho encarnado no tempo. No antigo pacto, o povo de Deus trabalhava por 6 dias e então descansava, em antecipação a Cristo. Agora, no novo pacto, descansamos no primeiro dia da semana e então somos enviados, comissionados, para sermos frutíferos em todas as áreas da vida. Há um ditado que diz que você pode fazer mais em 6 dias do que em 7. Dentre todas as pessoas, os cristãos deveriam ser conhecidos por sua ética de trabalho, trabalhando impulsionados pelo amor. E esse trabalho é mais abençoado quando flui do descanso em Cristo, que é riquíssimo. Pergunta número 1. Como o sábado cristão é um símbolo da nossa nobreza cristã? Um dia de folga semanal do trabalho ordinário é um grande privilégio e um símbolo de nossa liberdade e descanso em Cristo. O descanso é algo próprio da nobreza. Segunda pergunta.
Qual é um dos princípios mais importantes que os cristãos devem se lembrar ao defenderem a validade contínua do quarto mandamento? Resposta: devemos lembrar de fazer da alegria e da paz do dia do Senhor nosso principal argumento. Pergunta número 3. Por que o dia de descanso mudou de sábado para domingo? O dia de descanso mudou de sábado para domingo porque Jesus ressuscitou dos mortos no domingo. A ressurreição é o início da nova criação e do grande êxodo. Pergunta número 4. Como a segunda entrega da lei nos ensina sobre a natureza do sábado? Resposta: a segunda entrega da lei fornece um novo motivo para guardar o sabá. Isso nos ensina que Deus quer que seu povo se lembre de todas as suas grandes obras quando celebramos o dia do Senhor. Quinta pergunta: qual é a principal finalidade do dia do Senhor? Resposta: o dia do Senhor é um dia de celebração. É um doce dia de festa, descanso e comunhão com o povo de Deus para adoração, para que possamos nos lembrar de Cristo todos os dias. Sexta pergunta: o que o Novo Testamento quer dizer quando afirma que não estamos mais sujeitos aos sábados? Colossenses 2,16. Ou que não precisamos considerar nenhum dia mais santo do que outro? Romanos 14, versículo 5. Significa que os elementos cerimoniais do sábado do antigo pacto foram cumpridos em Cristo e não são mais obrigatórios para os cristãos do Novo Testamento. Sétima pergunta: se os elementos cerimoniais do sábado foram cumpridos, por que deveríamos pensar que resta um descanso sabático para os cristãos? Há três boas razões. Primeiro, Deus descansou na criação do mundo antes do pecado entrar no mundo. Segundo, o sábado nos foi dado no quarto mandamento. Terceiro, o livro de Hebreus afirma expressamente que resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pergunta número 8. Qual é o principal elemento da celebração do Dia do Senhor? A principal maneira de guardarmos o Dia do Senhor é indo a uma igreja cristã fiel todos os domingos. Nona pergunta: quais são algumas maneiras de tornar o Dia do Senhor alegre e especial? Resposta: desenvolva tradições em família. Prepare seus pratos favoritos. Convide amigos ou familiares para participar e tenha porções extras de sobremesa. Comece com pouco e deixe a alegria do Senhor crescer com o tempo. Décima pergunta: que tipos de regras devemos começar a considerar quando se trata de guardar o dia do Senhor? Devemos começar com aquelas regras que proporcionam o maior alívio. Pergunta número 11. Que diferença prática faz o fato de que o sábado foi feito para o homem e não ao contrário? Além do descanso e da adoração, uma comunidade cristã pode pensar em como ajudar a suprir necessidades e fornecer hospitalidade em situações inesperadas.